Tudo certo aí? Testando. Olá, pessoal. Boa noite. A gente está iniciando a nossa live. Vamos só dar um tempinho para o pessoal ir entrando aí, chegando, tomando seu lugar no sofá, ajeitando a sua cadeirinha, pegando as suas pipocas, preparando a sua água. A gente já vai começar em instantes. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar a nossa live aqui com o pastor Ender Borba. Espero que possa ser um momento abençoador, um momento edificante para a sua vida, para a sua família. A gente vai estar iniciando daqui a pouquinho. Então, aproveita agora para mandar o link para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, para mandar no grupo da igreja, compartilhar, porque esse é um tema extremamente relevante, principalmente para os tempos que nós estamos enfrentando. Nós vamos falar sobre os desafios dos problemas, os desafios do relacionamento familiar. Então, não deixe de compartilhar. Compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook. Não deixe de compartilhar com a sua família, com seus amigos. Vai ser um momento muito edificante, um momento muito abençoador para todos nós. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu estou acompanhando com o computador aqui do lado. A minha assistente de palco está aqui do lado também, para passar as informações. Daqui a pouquinho a gente já vai dar início. Boa noite, pessoal. Estou vendo o pessoal já aí mandando boa noite aí nos comentários. Evangelina, Maguinho, Tatinha. Grande bênção, Tatinha, ter você com a gente. A gente já vai iniciar, pessoal. Um instante, só mais alguns minutinhos, enquanto o pessoal vai chegando. Não deixe de compartilhar. Mais uma vez eu digo, pedir para você compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp. Já já a gente vai iniciar esse bate-papo que vai ser tão interessante. A pastora Ender já está aqui com a gente, e já vai aparecer em alguns instantes. A gente vai iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo aí. O pessoal está entrando aí. Patrícia, Cíntia. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. Pessoal, a gente vai dar início, então, à nossa conversa. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar a nossa conversa. Eu espero que possa ser abençoador para você, para sua família, possa ser esclarecedor e que nós possamos ser edificados e instruídos. O tema da nossa live de hoje é os desafios do relacionamento familiar. A gente pensou nisso justamente tendo em vista o momento que nós estamos vivendo. Momento de isolamento, momento de quarentena, e aonde os problemas de relações familiares podem ter aflorado em alguns lares, em algumas famílias. E para conversar com a gente aqui essa noite, está uma pessoa muito querida, o pastor, psicólogo, capelão, esposo e pai, pastor Ender Borba, para conversar com a gente sobre esse assunto. Ele já vai aparecer aí na tela. Boa noite, Matheus. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. É um grande prazer, uma grande alegria receber você aí com a gente. Muito obrigado por você ter topado participar com a gente, poder abençoar, compartilhar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para nós, né? Eu que agradeço, mano. A honra estar aqui participando com vocês. Nada, a honra é toda nossa. Ender, esse assunto, a gente pensou em falar sobre ele
porque nós estamos vendo aí essa realidade que é nova para todos nós, provavelmente a gente nunca enfrentou isso, a nossa sociedade nunca passou por isso, nenhuma das gerações que ainda estão vivas, né? E isso gera algumas demandas, alguns problemas. Nós, na nossa igreja, temos ouvido sobre algumas famílias que estão tendo dificuldade de se relacionar, pessoas que estão compartilhando que já não aguentam mais ficar dentro de casa, já não aguenta mais estar com os pais, já não aguenta mais ver os filhos, está doido para ir para a rua, e que o lar tem se tornado um inferno. Então, assim, muitos problemas têm surgido e essa é uma realidade bastante presente, né? E tendo em vista isso que a gente tem enfrentado, esse momento único na história, talvez algumas coisas venham à tona. E uma delas é que a gente poderia pensar o seguinte: será que havia convivência antes da pandemia? Será que a gente poderia dizer que o fato das pessoas dividirem o mesmo teto necessariamente significa que elas teriam alguma convivência? O fato delas dividirem a mesma casa significa que elas têm intimidade, relacionamentos, significa que esses relacionamentos são fortes ou não? Será que esse fato das pessoas serem forçadas a estarem agora debaixo do mesmo teto, sem ter para onde ir, demonstra para nós que, olha, realmente as pessoas não estavam convivendo antes disso, elas estavam talvez só sobrevivendo? Você acha que é uma análise condizente com a realidade? Cara, totalmente. A gente podia fazer uma análise sociológica desse fato aí. Eu acho que vai ser uma oportunidade para isso. Né? Eu não tenho pretensão de fazer essa análise aqui, mas eu queria apontar pontuar, né, na verdade, algumas coisas que a igreja, né, tem falado insistentemente aí nos últimos anos, principalmente a partir da igreja, né, em alguns ramos aí, talvez da sociologia, da psicologia. Eu vou começar por aqui e depois a gente vai tentando desdobrar o pensamento. Beleza. É exatamente a questão desse distanciamento, né, da pessoa humana. Esse é um problema grave que a gente está vendo aqui e parece que essa epidemia acentuou, né, eu vou chamar de falta, né, de que alguém esteja com você, na verdade, que você, né, tenha suprida, né, toda a sua necessidade ali de presença. Eu vou usar essa palavra aqui. Porque a presença, Mateus, não tem aquele ditado que as pessoas falam, né? Não adianta você estar de corpo presente, mas não estar presente. Sim, é verdade. Porque o que é a presença? A presença não é o corpo, não é você estar lá. A presença não é só o corpo, aliás, né? É você estar por inteiro. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da presença de Deus, a gente evoca uma imagem quase que corporal de Deus. Né? A gente sabe que Deus está ali, existe uma confiança nessa presença, embora a gente não veja, embora a gente não sinta. Sim. Então, o que houve de distanciamento? Aí eu vou apontar aqui o que eu acho, né, de alguns fatores, assim. Na verdade, não é da minha cabeça, não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando isso de dados, de estudos, assim, né? Podia apontar aqui até fontes. Sim, uma das razões do distanciamento é que a gente vive numa cultura que, embora tenha muito desejo, ela é também muito narcisista. As pessoas estão muito voltadas para si mesmas. Sim. E isso, né? Porque a gente está falando aqui de família, a gente precisa ter em consideração que a família é afetada por esse individualismo. Haja visto que, por exemplo, as pessoas se casam mais tarde, né, hoje em dia, se antigamente, aí há 20, 30 anos atrás, a média com que as pessoas casavam era entre, vamos colocar 18, 23 anos, 24, hoje as pessoas, e especialmente as mulheres, deixam para se casar lá por volta dos 30, 35. Então, o que a cultura fez?
a cultura fez com que as pessoas olhassem mais para elas. Então, vem aquele pensamento: eu preciso cuidar da minha vida primeiro, né? Preciso resolver a minha vida financeira, porque parece, né, que a vida financeira vai te dar uma independência, né? E essa é uma promessa meio falsa. Sim. Né? Você vai ter uma independência financeira, você tem que estar independente emocionalmente dos seus pais, etc, 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 para depois você pensar em ter um relacionamento sério. Olha aí, nós já temos um problema de cara. Né? Aliado a isso, você tem esse problema do individualismo acentuado pela própria internet. Né? Hoje é uma benção, olha que contradição. Todo mundo se encontrando por aqui, todo mundo conversando por aqui, né? Mas, na verdade, isso aqui é um instrumento de isolamento. Né? As pessoas já estavam isoladas. Por quê? Pensa, né, Matheus, você está... olha a importância do que eu vou dizer. Você está sentado à mesa com a sua esposa, com a sua filha, e ligadão no celular. Né? Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo aqui já deve ter passado por isso. Né? Então, assim, quem nunca ouviu a esposa, ou o marido, ou o filho, falar: você não está aí, não? Né? Você está sentado ali, mas o seu corpo, né, é uma coisa e a sua cabeça está em outro lugar, cara. Você está longe agora, né? Está longe. E agora, né? Você perde a conexão com o que tem de bom na família, com o que tem de bom estar sentado à mesa, né? Então, esse seria um segundo fator, assim, esse distanciamento que é causado aí por esse individualismo, em muitos sentidos. Mas eu diria também que talvez uma terceira razão, assim, para essa falta, né, de manejo com o convívio social hoje, é porque, em grande parte, e talvez quem tenha filhos agora esteja ouvindo e vai entender o que eu digo, a gente, por causa do individualismo, a gente terceirizou muita coisa que era papel da família. Então, por exemplo, eu ouço muitos pais reclamando, né, de que não estão aguentando mais ficar com os filhos porque eles tinham que estar na escola. A escola não é um ambiente educativo para os pais. A escola virou um jeito de ficar livre dos filhos. Olha que terrível. Então, você terceiriza o que a vida tem de melhor, né? Então, assim, você deixa os seus filhos lá enquanto você vai cuidar do que é importante, né? Do seu trabalho, que é importante. Exato, eles ficam lá para não atrapalharem a sua vida, né? Exatamente. Entende como que é complicado? As pessoas, né, por causa dessa correria louca da vida, tem que trabalhar. Eu sei que tem que trabalhar, né? Não estou advogando aqui contra quem tem que trabalhar, e às vezes em 2 ou 3. Não é isso. É que o ponto que eu queria colocar, né, é que quando você está, né, com a sua família, e parece que essa é uma reclamação grande aí entre as pessoas que estão tendo que conviver, né, nessa pandemia. Se quando você tem que estar, você não está de verdade, cara, isso vai causar um dano estrutural na família. Os seus filhos vão ver isso e vão repetir isso. Né? Tudo que o pai faz é educativo. Né? Tudo que os pais fazem no ambiente familiar é educativo. Então, não adianta você querer que, quando o seu filho tiver com 16 anos, ele sente à mesa com você, se você nunca sentou à mesa com ele. Entendeu? Não adianta, cara. Então, pro dia, né? Da noite pro dia vai querer... surge até aquele... Pô, pai, nunca fez isso na vida, o que você está querendo agora? O que você quer? Parece como se fosse pedir alguma coisa, né? Ou fazer algo... Exato. Já sente que não é algo natural, né? Não é algo real. Exato. Você vê que tem uma força essas coisas, né, que parecem banais, mas isso é ditado pela cultura, é porque a gente não percebe, né? E eu acho que assim, algo que essa pandemia talvez venha nos ensinar é exatamente que a gente precisa administrar o nosso tempo
para que ele seja usado. O Francis Schaeffer, ele tem uma frase, cara, que eu acho sensacional. Lá naquele livro dele, A Verdadeira Espiritualidade, ele fala assim, que a verdadeira espiritualidade, ela é vivida momento a momento. O que ele está querendo dizer com isso, cara? Não é que você vai deixar a vida te levar, não é isso. É que quando você está em alguma coisa, você está de verdade. A espiritualidade, ela está quando você senta no café da manhã, faz aquele cafezinho cheiroso, então você aproveita todos os sentidos para se apropriar do cheiro, né? Tem gente que não sente nem paladar, nem cheiro, nem olfato mais, porque a gente desacostumou isso. Então, como a nossa espiritualidade não tem muito a ver, né, com as coisas simples, a gente fica imaginando que, né, é o tanto que trabalha, é o tanto de dinheiro que põe dentro de casa, é isso que vai trazer o conforto, né? Pensa assim, de maneira bem prática, Mateus, os filhos, né, e tem até estudos sobre isso na área da psicologia e da sociologia, o filho não quer presente, ele quer uma presença. Quantos pais não compensam a ausência que eu estava falando com uma mesada boa, com um monte de jogos, com um monte de brinquedo, né, nas datas festivas e tal. Mas o que precisa mesmo, e aqui que está o ponto central, eu acho, da nossa conversa. O que precisa mesmo que os relacionamentos produzam é esse ambiente de harmonia. E a harmonia aqui implica que, de vez em quando, aconteça alguns entraves mesmo, né? Algum desencontro, alguma briga. É isso que faz parte. Se você quer viver uma espiritualidade cristã verdadeira, até as brigas fazem parte da espiritualidade cristã, porque é a hora que a gente, né, se exalta um pouco, mas arrepende, pede perdão, né, tá junto, vamos assistir um filme, vamos sair, vamos ao cinema, vamos não sei o quê. E isso produz isso dá tônus, vamos chamar assim, né? Isso fortalece, tônus muscular para um relacionamento familiar. Até o fruto do Espírito, né? Se a gente for ver lá quando Paulo fala em Gálatas, ele pressupõe relacionamentos imperfeitos, né? Uma das características do fruto do Espírito é a paciência. Você só consegue exercer a paciência quando alguém está ali para te tirar a paciência, né? Exatamente. Até para a gente vivenciar essa espiritualidade, essa plenitude do Espírito na nossa vida, pressupõe relacionamentos complicados, que em algum momento vão pisar no seu calo, vão te fazer perder um pouco a paciência, né? Então, o cristianismo e a espiritualidade cristã, ela abarca essa totalidade da vida, né? Não é aquele comercial de margarina, né? É a vida real mesmo. E, ainda, você falou até um pouquinho sobre a espiritualidade, a gente experimentar nas coisas da vida, experimentar no cheiro do café que a gente faz, e até algo que você já comentou um pouco é como as mídias sociais, o telefone, as redes sociais, eles tiram a gente um pouco do mundo real, né? E a gente não experimenta mais essas realidades. Você não consegue mais aproveitar o momento que você está tomando café, porque você está tirando uma foto para postar no Instagram aquele café. Ou seja, você não necessariamente está aproveitando aquele momento, você está tirando uma foto, você está no mundo virtual, você não está no mundo real, você não está curtindo aquilo, né? Você está com a sua família também, você sai para ir no parque, você tira aquela foto, todo mundo dá um sorriso bonitão com a foto, você jogou aquilo na internet, mas quando vira, cada um começa a mexer no celular de novo, cada um olha para sua própria tela. Até que ponto, eu acho que você até falou um pouquinho disso, né? As mídias sociais, elas estão influenciando as nossas famílias, contribuindo para esse distanciamento, porque eu estava até lendo um livro junto com a minha esposa, na verdade ouvindo, era um audiobook, né, chamado Sabedoria Digital para a Família. E em muitos momentos o autor ele fala sobre deixar um pouco essas coisas de lado, deixar um pouco as mídias sociais de lado, o telefone, você viver o momento, né, você viver aquilo ali. E hoje em dia, muitas das vezes, realmente as pessoas não estão presentes porque elas estão com a cara enfurnada no celular, elas não conseguem mais olhar para o lado, elas não conseguem mais olhar para a pessoa que está, viver com aquela pessoa, experimentar aquele momento com ela. E nós vemos que esses meios, essas mídias que são
uma bênção para nós, elas acabam se tornando algo extremamente prejudicial para as nossas famílias, né? Alguém até comentou aqui, apareceu embaixo, quando você estava falando, né, da experiência dos filhos aprenderem com os pais. Muitas vezes os pais dizem, né, faça o que eu faço, faça o que eu faço, mas não faça o que eu faço, né? Então, até onde que as mídias sociais, eu acho que você já falou um pouquinho disso, mas queria entrar um pouquinho mais nisso. Como que as mídias sociais estão afetando os nossos relacionamentos, né? Porque eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente tem com as famílias. As pessoas não convivem mais, elas não estão mais juntas. E quando estão, por exemplo, compartilhando a mesa de jantar, está cada um no seu mundo, respondendo e-mail, respondendo uma mensagem no WhatsApp, rolando timeline no Instagram. Como que a gente pode, inclusive, vencer isso, né? E perceber que o mundo real é mais interessante do que o mundo virtual. Sim. Então, Matheus, assim, primeiro, assim, o que eu vou dizer aqui, eu já vou introduzir justificando que não há nenhum problema com as mídias sociais, né? A questão é o uso disso. E a questão também, que tem a ver com a nossa identidade pessoal, é como que isso nos forma. Porque as mídias sociais, na verdade, elas passam a ser um modo de existência que as pessoas encontraram para resolver um monte de problemas que elas tinham na sua identidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A identidade pessoal, né, o eu da pessoa, ela se desenvolve nos relacionamentos. Então, pensa, o ser humano é um ser social, né? Ele é um ser biológico, ele é um ser espiritual, ele é um ser psicológico, é um ser desejante. Todas essas características humanas, elas são construídas num ambiente, né? Então, eu não posso ver nenhuma dessas características da personalidade humana determinadas. Então, assim, eu não acho que o ambiente determina o sujeito, mas ele é importante. Então, a gente está, para ficar só nisso, para não entrar em teorias psicológicas, pensa, cara, se o ambiente virtual forma a identidade de uma pessoa, eu vejo isso, vou dar exemplos. Quando alguém tem coragem de dizer um monte de barbaridades pelo WhatsApp, mas quando chega perto da pessoa, ele não tem coragem mais. Né? Então, a gente vê isso muito nessa polarização política, né? As pessoas ficam iradas, as pessoas xingam, né? Elas criam aquela paixão pelos seus ídolos políticos, e aí elas abraçam aquilo com força. Mas quando elas estão em grupo ali, na vida real, elas se escondem. Então, assim, olha como é que isso forma a identidade. Né? A pessoa, ela está aqui, ó, nessa tela. Então, como a gente está numa tela, né, eu tenho a sensação da presença, mas eu não tenho a presença. Por quê? Porque a presença, Matheus, tem a ver com o que o ser humano é por inteiro. Para mim, que sou psicólogo, pastor, por exemplo, é muito diferente eu estar perto de uma pessoa, porque eu vejo como que a mão dela está, o corpo dela vai falando alguma coisa. As expressões, né, o jeito dela se assentar na cadeira já me diz um monte de coisa. Né? Para quem é mais atento, quando um paciente entra na sua clínica, por exemplo, no meu caso, né? Sou psicólogo também, você falou aí. Se ele pisa com o pé direito ou o pé esquerdo na sala, já me diz alguma coisa, só para você ter uma ideia. Então, essa percepção inteira do ser humano, quando a gente está atento, ela vai sendo desgastada através das mídias sociais. Por quê, cara? Porque não é só porque a mídia tem uma influência, não, é porque ela forma o sujeito. Ela faz eu acreditar que o único modo de conversar, de ter uma experiência, né? E aqui a gente pode entrar até mais fundo. Por exemplo, o que não é a pornografia? Pensa se não é, né? Eu estou falando disso porque a internet, não sei se o pessoal sabe, mas cerca de 70% do que corre na internet é porcaria. Né? E desses 70, quase 60 é pornografia.
né? Então, não sei se o pessoal tem esses dados em mente. Assim, é muita porcaria que roda na internet. Infelizmente. Né? Nas redes. Você pode abrir o seu celular, tem um grupo lá, nada a ver, né? Assim, um grupo de irmãos, aparece lá uma cena pornográfica. Pode acontecer, cara. E o Então, acesso assim, é fácil a isso, né? Então, por que eu estou dizendo que isso forma as pessoas? Porque eu tenho aqui, ó, essa impressão, né? Eu posso capturar, eu estou te vendo, né? Uhum. Eu já te vi de perto, eu convivi com você em algum sentido, é diferente. Mas se eu nunca tivesse te visto de perto, né, eu não saberia características suas. Porque Uhum. isso no ambiente familiar é muito importante, Matheus. Sabe, quando você olha para uma pessoa, você vê que ela está meio chateada, você vê que ela está abatida, você vê que ela está feliz, você vê que alguma coisa aconteceu. Eu não vou nem falar do abraço, que eu amo dar abraço, né? Não vou nem chegar nesse ponto ainda. Né? Mas eu estou pensando só em observar mesmo, faz toda a diferença. Então, o ambiente das mídias sociais, eu tive um professor que ele falava assim, que o que importa mais no mundo contemporâneo não é ser, é parecer. Né? Tem gente que tira selfie até de desgraça, né? Então, assim, a pessoa foi atropelada na sua frente, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Olha o nível de desumanização. Ao invés de socorrer a pessoa que foi atropelada, você foi lá tirar uma foto para postar na rede social. Que loucura, cara. Você vê que vai desumanizando, você perde. E aqui é um termo bíblico, né? Você perde a dignidade da pessoa humana. A dignidade, Mateus, é o rosto, cara. A dignidade está no rosto, porque é no rosto que você vê a imagem de Deus. É no rosto que você vê a imagem, né, lá de Gênesis, quando Deus fala que a imagem e semelhança nos criou, essa imagem está expressa no rosto. É por isso que a gente fala que Jesus é o rosto de Deus, é a face de Deus. Porque é no rosto que a gente vê quem a pessoa é. É no rosto que a gente sente, né, a dignidade, aquilo que torna ela verdadeiramente humana. E quanto mais a gente faz uso das redes sociais nesse sentido, mais você tem o distanciamento da humanidade. Uhum. Não tem como dizer que isso não vai formar uma sociedade, em certo sentido, desumanizada, né? Porque você perde habilidade social, né? Isso acontece muito, né? Eu atendo, por exemplo, na igreja, na própria clínica, jovens, assim, adolescentes, que não têm o mínimo trato social. Vai no shopping, cara. Os adolescentes, eles ficam no celular aqui, eles atropelam você. Se você não desviar, né? se você não desviar, acabou, você vai trombar ali o tempo inteiro. É um negócio surreal, cara, é assustador, assim. Eu acho que esse é um efeito, né, que principalmente a família cristã tem que estar atenta. A gente não pode deixar que as redes sociais elas moldem, né, a nossa identidade, o nosso jeito de ser. A gente tem que tirar o melhor proveito delas. Nós estamos fazendo isso aqui agora, por exemplo, né? Sim, sim. A gente está usando para a glória de Deus, vamos chamar assim, né? Com certeza. É uma bênção. Agora você falou algo muito interessante das mídias sociais como sendo um instrumento através do qual as nossas afeições são moldadas, né? Os nossos amores, os nossos valores, os nossos desejos, as aspirações e essas coisas, por exemplo, o jogador de futebol que você segue no Instagram começa a ser o seu ser venerável, né? Que você começa a olhar para ele, você começa a desejar ter a vida dele, começa a desejar ter aquele estilo de vida, ou não só o jogador de futebol. Hoje em dia explodiu aí a cultura dos influencers, né? Pessoas que estão aí para influenciar os outros, estão aí para influenciar tendências. Então, realmente, a gente vê que as mídias sociais se tornaram esses formadores de identidade. Sim. E isso, na verdade, me parece que, biblicamente, o lugar onde foi criado para a gente ter a nossa identidade formada é justamente o lar,
a família, né? Então, como que a gente poderia recuperar, assim, essa ideia, essa intencionalidade, vamos dizer assim, dessa formação, né? Porque parece que muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem na família, né? Na criação dos filhos, no relacionamento com os pais, e as coisas vão simplesmente acontecendo, mas precisa existir uma intencionalidade, né? Precisa existir aonde você quer chegar, o que você quer formar, como você quer instruir, como que a gente pode tentar resgatar essa cultura nas nossas famílias, de nós entendermos que os lares são os lugares de formação, são os lugares onde os filhos vão ter o seu caráter formado, vão aprender, por exemplo, até a amar a Deus, até a se relacionar com Deus, tudo isso se aprende no núcleo da família, né? A ter educação, como já foi falado, a gente vai terceirizando tudo isso, né? Então, a criança aprende quem Deus é. Aonde que ele tem que aprender quem Deus é? Na escolinha, né? No domingo. E, na verdade, ele tem que aprender quem Deus é em casa, né? Vendo os pais que amam a Deus. Se os pais não amam a Deus, provavelmente o filho também não vai amar. Então, a educação, vai para a escola, ele aprende educação. Então, como é que a gente pode resgatar essa noção importantíssima de que é dentro da família que se forma a identidade, né? Dentro da família que se forja quem a pessoa vai ser. Mateus, começar assim para falar de identidade, para dar um conceito bem básico assim, identidade vem daquilo que é idêntico, com que você se identifica. Então, você falou algo sensacional, cara. Essa coisa da terceirização que eu tinha mencionado, a gente vê assim, um movimento na nossa cultura muito, muito claro, né, para quem quer ver, óbvio, de que, por exemplo, no ambiente político, você tem claramente, né, uma intromissão, vamos chamar assim. Né? Os poderes políticos, eles querem enfiar a mão deles na esfera da educação, da família. Né? Por que essas discussões que volta e meia aparecem são importantes? Né? Por exemplo, direito a homeschooling, por exemplo, né? Aborto, educação, né? Até que ponto que o Estado tem que ditar, né? O que ensina, o que não ensina para os filhos. Então, assim, quando os cristãos protestam contra isso, eles não estão preocupados só com aquela matéria em si. Eles sabem que quanto mais o Estado vai lançando as suas mãos sobre as instituições, né, o Estado e o mercado, para mim, são os dois demônios desse século, assim, mais... são os príncipes desse século aí, o Estado e o mercado. Eles é que mandam em tudo. E é por isso que Deus está julgando eles agora com essa pandemia. Mas aí, cara, o que acontece? As famílias acham que é normal, por exemplo, né? E com todas as aspas, tá bom, Matheus? Vou falar, a função educativa, biblicamente, é da família. A família é a instituição que Deus formou para criar esse ambiente formativo, a identidade, o caráter do ser humano, do cristão, só pode ser formado dentro de casa. Deuteronômio 6,4, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Aí ele começa, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. E essas palavras que eu estou te falando, o que você vai fazer com elas? Está escrito lá. Ó. Você vai ensinar os teus filhos. Quando você estiver em casa, deitado, andando, quando levantar, quando acordar, quando dormir. Olha, cara, como isso é sensacional. Você percebe, Mateus, que desde lá do Êxodo, quando Deus dá a lei, está muito claro que o que forma o caráter, né, do povo, da nação judaica ali, hebraica naquela época, é a educação que ele recebe dentro de casa. Isso é tarefa dos pais. Quando os pais terceirizam, né, então assim, a gente pode pensar que a escola
né? Tá lá, vai passar, os filhos vão passar uma grande parte do tempo ali, está educando meu filho. Não tá. A escola, assim como as mídias sociais, elas dão informação. O que educa, o que forma um ser humano, e criança, eu trabalhei 7 anos só com criança, cara, atendendo crianças vulneráveis em favela lá de Belo Horizonte, Contagem, Betim, na Grande BH. 7 anos, todos os dias, quase que de domingo a domingo, trabalhando com educação. E uma coisa que eu percebi, né, e eu trabalhava em favelas lá, aquele ambiente assim. Você tem que ser ultra criativo para você comunicar alguma coisa para aqueles meninos. O que eu percebi? A criança é formada pela experiência, cara. Nosso trabalho tinha que ser contínuo, por quê? Porque a nossa luta não é só de colocar informação na cabeça do menino. Se a gente quer tirar esse menino do cativeiro cultural, você tem que oferecer para ele algo que a família nunca ofereceu, cara. Isso era um negócio desafiador. Por quê? Porque a criança aprende pela percepção. Eu vejo pais, às vezes, né? E aqui com muito respeito, eu vejo os pais lendo a Bíblia para um menininho de 6 meses. Tá bom. É bonitinho, mas não espere que isso vai entrar no inconsciente dele. Não funciona assim. É legal, é por isso que tem que saber comunicar. Você ensina muito mais pelo gesto, né? De repente você está ensinando o seu filho a gostar de livro. Ele ainda não sabe qual livro que é. O gesto é o que vai ficar. Aí quando ele tiver com 7 anos, quando você abrir a Bíblia perto dele, ele vai querer sentar do seu lado. Que livro que você está lendo, papai? O que é isso aí? Quando ele tiver com 13, quando ele tiver com 11, igual a minha filha, né, começa a ler porque quer ler. Não é porque eu joguei uma palavra lá quando ela tinha 6 meses, 1 ano, ela não tem capacidade de entender o que aquilo significa. Mas agora com 11, ela tem. Então, quando ela pega aquilo ali, ela pega porque ela quer. Esse é o processo educativo. A gente forma a família, né? Ela forma os filhos, e marido e mulher também, se formam de uma maneira com que aquilo fica tão natural, né? Porque, olha, eu vi meu pai fazer, né? A gente faz, até que um dia ele saiba por que está fazendo. Entende? Isso é sensacional, cara, porque você não vai achar isso em lugar nenhum, a não ser na família. Família é o único ambiente em que as pessoas são formadas. Como eu disse, não determina, mas influencia grandemente, né? O que a gente é, o que a gente faz. Então, os pais, eles não podem perder a oportunidade, todas as oportunidades, todo o tempo. Aí os pais reclamam, mas eu não tenho tempo. Tem, todo mundo tem. Né? O problema é ter o tempo e dedicar aquele tempo que tem na maior intensidade. É o momento do Schaefer. Na maior intensidade, com a maior intencionalidade possível e com a maior carga afetiva possível, porque isso é muito importante para educar filho. Isso é essencial. Né? Ninguém vai educar filho mandando um presentinho para ele no dia do aniversário. Sim. Isso não educa, cara. Isso não faz nada além de talvez criar até uma revolta, né, nos filhos. Assim. Isso é uma realidade, cara. Acontece. Ainda, o que você estava falando aí também me lembrou aqui sobre até uma das perguntas que a gente tinha preparado aqui era sobre a intencionalidade. Você acha que muitas famílias hoje estão sendo formadas com relação a isso que você falou? Nós não temos aonde observar o que é uma família. Muitas das vezes as pessoas crescem em lares onde eles não têm nenhum padrão, não observaram nenhum padrão, e quando eles formam a família deles, eles não sabem o que é uma família, para que eles estão criando aquilo ali, eles só estão reproduzindo padrões, eles aprenderam, você tem que casar e ter filhos, mas qual é o objetivo disso aqui? Né? E então, parece que muitas vezes falta essa noção da intencionalidade no que é ser uma família, até nos relacionamentos.
uma das coisas que me parece, sim, é que nós pressupomos que necessariamente no relacionamento entre pai e filho já vai ter intimidade porque é pai e filho. Então, você é pai e filho, e nós achamos e vamos deixando as coisas acontecerem assim, não construímos um relacionamento com os filhos, com os pais, não investimos tempo com ele, não investimos um tempo em conversar, e aí quando acontece algum problema, a gente espera que o filho vai chegar para a gente, conversar, vai abrir o coração. Ele vai abrir o coração com um coleguinha da escola, que é com quem realmente desenvolveu um relacionamento com ele. Então, você acha que um dos problemas que a gente poderia elencar aqui como sendo um dos fatores que dificultam as relações familiares seja o fato justamente das pessoas não saberem o que elas estão fazendo quando elas formam uma família, de faltar justamente esse exemplo, né, esse lugar onde eles puderam olhar e aprender na prática, né? Pelo fato de nós termos tantos lares disfuncionais aí, onde as coisas não funcionam, a pessoa cresceu, não sabe como o pai trata a mãe, deveria tratar a mãe, nunca viu o pai, os pais, só viu os pais brigando, né? Mas nunca via os pais se reconciliando, nunca via o perdão sendo exercido. Então, quando eles formam suas próprias famílias, eles não sabem, né, o que é uma família, né? Não sabem o que forma aquilo, qual é o cerne daquilo ali, né? Sim. Você acha que muitas famílias estão sendo formadas assim? As pessoas não sabem o que é, não faço ideia do que é, eu só sei que tem que casar, só sei que em algum momento tem que ter filho, mas a gente vai vivendo e vai tentando descobrir, achando que as coisas vão acontecendo normalmente, vão acontecendo, vão fluindo, quando é preciso ter intencionalidade, né? Você acha que as famílias muitas vezes são formadas, simplesmente acontece? Eu estou reproduzindo porque meu pai disse que eu tinha que casar em algum momento, minha mãe falou que eu tinha que casar em algum momento, a sociedade espera de mim isso, e as pessoas não sabem para que de fato existe a família ali, né? É por isso que esse assunto é tão importante ser tratado pela igreja, cara. Porque, assim, eu não quero, assim, responsabilizar a igreja, né, por isso. O meu espectro aqui é bem grande. Eu estou pensando em quem é cristão e quem não é cristão. Eu estou pensando em quem tem família estruturada, em quem não tem família estruturada, quem não teve. Né? Então, deixa eu colocar isso nos lugares para você entender como é que eu quero estruturar esse pensamento. A família é a instituição que é mais combatida. Não tenha dúvida disso. Então, assim, todo esse movimento, principalmente da década de 60 para cá, com essa coisa da liberação sexual, né, principalmente isso. Então, assim, a liberação sexual na década de 60 formou um grupo de pessoas que achavam que liberdade era você sexo, droga e rock and roll, e é isso. Então, muitas pessoas, né, inclusive mais velhas que eu um pouco, aí eu sou da década de 70 ali, elas foram formadas nesse ambiente de uma família completamente desestruturada. Por quê? Porque aquele ambiente hedonista, né? Então as pessoas... né, e a gente não pode culpar um filho, por exemplo, que tem pais separados, né? A gente sabe o sofrimento que isso causa. Eu sou sempre muito solidário a essas pessoas, porque eu sei os efeitos que isso causa. E não estou falando de famílias cristãs ainda não, estou pensando na cultura de modo geral. Mateus, esse golpe que a cultura sempre quis dar na família é hoje, vou citar dados assim, que eu tenho na minha cabeça, não são tão recentes, eu preciso atualizar isso. Mas, por exemplo, até 1990, o número de divórcios entre pessoas que se declaravam cristãs era 1/4 das que não eram cristãs. Em 2010, que foi o último censo, o número era igual, cara. O número de gente que se declarava cristã e não cristã, que se divorciavam, era o mesmo, quase o mesmo, praticamente o mesmo. Olha que coisa. Então, você tem uma desestruturação no modelo familiar, que é tão combatido aí, né?
esses modelos de família. Por que a gente eu estava dizendo naquela hora que essas brigas, que parecem ser brigas políticas, são importantes para nós? Porque quando o Estado diz para você que o que importa é ter uma família afetiva, né? Não importa se você casa com o cachorro, com o gato, com a galinha, com a cadeira, desde que você tenha algum tipo de afeto por aquilo, isso é família, entende? Acabou, desumanizou. Por quê? Porque você deixou de ver a pessoa, deixou de ver o que Deus fez e coloca no lugar o que você quiser. Acabou, acabou. A gente está nesse momento, cara. A gente está vivendo um momento em que o conceito de família ele é baseado no afeto. Então, eu gosto, é só gostar, entendeu? Eu quero casar com um relógio hoje. Você vai lá no cartório, eles vão assinar. No Japão, eu não estou falando barbaridade não, tá, gente? Isso tem na Alemanha, com muita frequência, no Japão. Então, esses países que estão aí, até nos problemas estão adiante de nós, isso já é uma realidade. Então, assim, o modelo de família não se estrutura a partir do modelo afetivo que eu trouxe lá da década de 70. Não, cara. Por isso que família é tão importante, Mateus. E a igreja tem um papel. Porque, olha qual o papel. Agora eu vou chegar na igreja. A igreja tem um papel importantíssimo de consolidar suas famílias, instruir as famílias, fazer grupos de casais mesmo, fazer encontros, palestras, para falar coisas que as pessoas... mas eu já sei disso. Talvez as pessoas até saibam, mas o objetivo não é só falar. O objetivo é você dar esperança para quem não teve uma família estruturada. E aqui que entra o ambiente formativo. Porque se a sua família não foi uma família estruturada, eu penso que a igreja, como família, é um conceito cristão, não é um conceito, né, criado pela sociedade. Deus, isso é sensacional, cara. Deus fez uma família. Deus formou o mundo a partir de uma família. Isso tem que estar claro para todo mundo. Deus forma o mundo e coloca uma família para administrar o mundo. Adão e Eva. Então, isso me diz muita coisa. Por quê? Porque o conceito de casamento não é o Estado que diz. Casamento não é o cartório que diz. Casamento, quem diz para você se você está casado é Deus. É Deus que casa as pessoas. Né? Inclusive, conceito hoje em dia para a sociedade é união estável, né? União estável. Estável, união afetiva, como você falou, né? Só isso. Casamento se resume ao afeto, né? Se resume àquilo que você sente. Então, se resume a isso, enquanto você está sentindo alguma coisa, existe casamento. Quando sentir, deixou de sentir, pá, acabou as suas obrigações, as suas responsabilidades para aquilo ali, porque era algo que estava fundamentado em uma coisa tão volátil, né? Nos sentimentos, que é um perigo, né? Porque às vezes nem a gente entende o que a gente está sentindo, né? A gente não entende os nossos sentimentos. Imagina você construir uma relação somente baseado nos seus sentimentos, né? É por isso que esse bombardeio todo, Matheus, esse bombardeio cultural contra, né, a família, porque a família é que estrutura a sociedade, cara. Não adianta a gente cobrar, como é que aprende a ter uma família estruturada? E aqui que entra os cristãos, porque a única entidade do mundo que prega e acredita que o que estrutura o mundo, né, a partir da ordem criacional, lá Adão e Eva mesmo, é a família, é a igreja. Então, a igreja tem que investir nisso, a igreja tem que falar de casamento, tem que falar de criação de filhos, a igreja tem que instruir as pessoas mesmo. E outra, né, Mateus? Os cristãos, quando sabem disso, aqui que é o caráter redentivo, né? Por mais que a sua família não tenha sido uma família estruturada, quando você tem o padrão divino, vamos chamar assim, quando você sabe o que Deus requer da família, cara, isso muda o seu jeito. Eu sou uma prova disso, cara. Sou prova disso. Quando eu casei, eu falo muito para casais, né? Então, assim, isso eu sempre falo que eu não tenho vergonha nenhuma mesmo. Quando eu casei era muito estranho, cara. No início, eu te contar a verdade, assim, não foi legal.
Era muito esquisito morar com uma pessoa totalmente diferente. Eu falava uma coisa, minha esposa chorava. Eu falei, cara, o que eu fiz para essa mulher? Estou fazendo ela infeliz e tal. Vou ser bem sincero, Matheus, foi muito ruim, cara. Muito ruim. Sabe aquela sensação de... Se eu ficasse preso no meu afeto ali, no que eu estava sentindo individualmente, não tinha ido para frente. O que sustenta? Sustentou meu casamento. Eu tenho 20, vou fazer 21 anos de casado esse ano. O que sustenta o casamento, cara? É você olhar para ela como uma dádiva de Deus. Então, assim, eu não vou nem entrar nesse detalhe de papel, não é isso. Quando você olha para ela, cara, e percebe a fragilidade dela, na mesma intensidade que a sua, a bola abaixa. Não importa mais. Entendeu? E nesse sentido, a igreja tem um papel fundamental. Né? Quantos amigos me ajudaram nas horas difíceis? Eu tive um amigo, cara, que eu lembro, assim, a gente abria o coração, né? Falava das dificuldades, ele dava os conselhos. Uma vez ele, pô, cara, eu vou pagar para você um encontro de casais, né? Eu morava em Belo Horizonte, eu fui para Valadares, 400 quilômetros, participar do encontro de casais lá. Cara, aquele negócio marcou minha vida. Né? Foi um momento especial, assim, muito legal. A gente voltou feliz, eu e minha esposa. A gente começou a se... Sabe, a gente estava desestruturado. A gente era cristão já, mas a gente estava perdido, cara. A gente não tinha esse ambiente formativo também que a igreja pode produzir, sabe? Se eu ficar só no meu referencial, às vezes... Esse é um problema, Matheus. Eu estava dizendo antes, né, que o ambiente forma, mas ele pode formar coisas ruins. Sim. Ele pode não ser tão saudável, vamos dizer assim, né? Então, se eu não tenho isso, eu preciso procurar. E quando eu procuro, eu tenho que procurar no lugar certo. Existem pessoas, né, existem casais, né, que têm mais experiência, que vão te ajudar, né, que passaram por coisas que, né, quem está no início de casamento, por exemplo, ainda não passou. Então, para aprender também, Matheus, essa é uma regra da teologia, né? Você já aprendeu isso. Teologia a gente faz de joelho, cara. Casamento também. Se duvidar o casamento, a gente tem que fazer mais de joelho ainda, né? Casamento também. Tem que orar, cara. Tem que buscar conselho. Você tem que querer mesmo. Que Deus faça na sua família aquilo que ele fez lá em Adão e Eva. Né? Esse desejo, cara, de que o casamento cristão, por exemplo, ele não é só para a gente... Não é só o status social, porque casado é status, né? Agora eu virei homem, agora eu tenho independência. Não, cara. A gente casa para a gente aprender como a gente é difícil, como a gente estava mal acostumado dentro de casa, como a gente precisa, né? O homem precisa de uma mulher para ele se sentir... Isso, para mim, aqui, ó, fica a dica aí para os homens. Você quer se sentir homem? Vai cuidar de alguém. É isso que faz um homem. Você quer ser homem de verdade? Vai cuidar de alguém. O dia que você aprender a cuidar de alguém, com todo o carinho que essa pessoa merece, pede, né? Vai testar sua paciência, igual você falou aí, né? Vai testar você ao máximo. É isso. Quando você aprender a cuidar de alguém, aí você pode dizer para você mesmo que você virou homem. É isso que faz o homem, né? Agora estou falando só para os homens, né? Você não vai aprender a ser homem enquanto você não cuidar de alguém. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Podia te dar aqui dezenas de exemplos, né? A começar pelo Adão e Eva. Deus deu essa ordem clara para ele. Enquanto você não se doar, né, para o outro... Não tem jeito, cara. Isso é um exercício. Esse exercício é difícil, né, cara? Porque você precisa aprender sobre você. Você precisa aprender quem você é para você cuidar de alguém. Se você não sabe isso, não tem jeito. Não tem jeito. Você falou sobre a igreja, ainda agora como sendo até ter esse papel formativo também. É interessante porque a igreja é uma família, né?
Muitas vezes, a pessoa que nasce num lar desestruturado deveria encontrar na igreja exemplos, né, de uma família que o acolha, de uma família que o ame. Às vezes é o pai que ele não teve em casa, ele vai encontrar naquele irmão dentro da igreja que o acolheu, que vai ser um pouco mais duro quando precisar ser duro, que vai puxar a orelha dele. Às vezes a mãe que ele não teve em casa vai estar naquela irmã que demonstra cuidado com ele, naquela família que o recebe em casa, e às vezes aquilo que ele não pôde receber, infelizmente, na sua criação, na sua casa, a igreja deveria ser esse ambiente onde ele encontraria esses exemplos, onde ele teria esses relacionamentos de discipulado, né? Sim. É algo que a gente tem falado tanto na nossa igreja recentemente, né? Você poder aprender olhando para o outro, você poder aprender imitando. A fé cristã tem muito disso, né? De imitar. Hoje em dia o mundo fala tanto de autenticidade, você tem que ser autêntico, você tem que ser único, você tem que viver as coisas inéditas. E a fé cristã não vai tanto para esse lado, né? Vai para o me imitem, olha para mim. E às vezes falta esse exemplo dentro da igreja, de pessoas que possam olhar e falar assim, aquele homem ali é um homem, eu quero ter uma fé igual a dele. Aquele é um homem temente. Olha como é que ele cuida da esposa, olha como é que ele trata a esposa, olha como é que ele trata os filhos, olha como é que ele se doa. E às vezes falta esse exemplo justamente dentro da igreja, né? Essas relações de discipulado. Eu estava conversando com um amigo esses dias que às vezes a igreja, as pregações, elas começam a se assemelhar muito com um ideal inalcançável, né? Você vai para a igreja, você ouve um padrão de vida que tem que viver, mas como você não vê ninguém vivendo aquilo na prática, aquilo torna só um discurso bonito, motivacional para você viver no dia a dia, mas no fundo você acaba falando, ninguém vive isso mesmo, cara. Você não percebe, né? Nas famílias da igreja, você olha as pessoas cheias de problema, você olha, e vai ter mesmo, né? O que a gente deveria esperar achar dentro da igreja são pessoas com problemas, né? Mas às vezes falta um pouco essa relação de, poxa, olha o que o evangelho está fazendo na vida daquela pessoa, e ver realmente o fruto daquilo, né? Então, porque senão a pregação acaba virando só um ideal utópico, assim, você tem que fazer isso. Mas ninguém faz, né? Poxa, ninguém vive dessa forma, ninguém ama dessa forma, né? Então, ou então, como se isso fosse só para super crentes, pessoas que estão além do padrão. E às vezes é justamente na igreja que a gente poderia encontrar isso que às vezes falta na nossa família, né? Que a pessoa não cresceu tendo. Mateus, sabe o que eu acho, cara, sobre esse assunto aí que você levantou? Eu acho interessantíssimo pensar, por exemplo, que a Bíblia usa em muitos lugares essa analogia da família para se referir à igreja, para se referir ao povo de Israel lá atrás. Cara, e eu vou levantar uma bola aqui para você entender. A nossa fragilidade, às vezes, com relação ao evangelho, é justamente, cara, porque a gente não entendeu o que o evangelho é. A gente tem dúvidas sobre o evangelho. Paulo, quando vai falar, isso aqui é muito interessante, quando vai concluir, né? Ele já está concluindo ali a carta que ele escreveu aos Efésios, em Éfeso, né? Efésios. Lá no capítulo 5, ele já começa a concluir. Então ele começa a falar, falando entre vós e tal, vem aquele negócio todo ali. Aí ele chega e usa a família, o casamento, né? Primeiro o casamento. Ele usa várias relações, mas a primeira que ele usa é o casamento. Para quê? Para falar de algo excepcionalmente centrado no evangelho. Por que a igreja é a noiva e por que Cristo é o noivo? Por que está lá em Efésios 5? Cara, enquanto o evangelho não for pregado, as pessoas não vão entender que não se trata de exemplos. Isso pode ser até um moralismo. É por isso que eu gosto de falar dos meus fracassos. Eu prefiro falar dos meus fracassos do que falar de essa coisa meio mimimi, né? Meio furosinha, de que casamento é para você ficar felizão. Eu fico triste quando eu escuto o pastor falando isso. O casamento, o último que eu fui, me deu uma tristeza. Vou ser bem sincero. Se tiver algum pastor me ouvindo e falou isso, me perdoe, mas eu acho o fim do mundo. O pastor falou assim, o casamento é uma disputa para fazer o outro feliz.
Falei, cara, esse cara não deve ser casado. Disputa para fazer o outro feliz? Não, cara. Primeiro que não é uma disputa. E segundo, que a Bíblia fala que o marido aperfeiçoa a mulher. Olha como é que. Parece que é só retórica, semântica, mas não é não. Se eu acredito que eu vou casar para ser feliz, provavelmente eu aprendi errado. Casar não é para ser. Leia o livro do Tim Keller lá, O Significado do Casamento, vocês vão achar que eu, não, né, que eu sou chato, que eu estou tirando isso da minha cabeça. Não é não. Tem um monte de gente que eu estou concordando com eles. Um é o Tim Keller, no livro O Significado do Casamento. Ele fala isso, cara. Não existe alma gêmea. De onde as pessoas tiraram isso? Que papo é esse que eu preciso de alguém totalmente compatível comigo? Que papo é esse que eu vou achar alguém, né, que tem as mesmas afinidades e que vai garantir que isso vai fazer meu casamento ser feliz? Lê lá o livro do Keller, está no primeiro capítulo isso. Cara, essa ilusão romântica, né? As pessoas acreditam numa ilusão. É por isso que elas se casam e se decepcionam, porque elas não casam com seres humanos, elas casam com o que elas têm na cabeça, com a imaginação, com o príncipe encantado que elas idealizaram. Casamento não é isso. Leia Efésios 5, que você vai entender. Quem é o homem daquela relação ali? É Jesus. Como é que Jesus ama a igreja? Lá Paulo fala, ó, os maridos têm que amar a igreja como Cristo. Os maridos têm que amar as esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua vida. O que isso quer dizer para mim? Isso é o evangelho, Mateus. Sim. O amor verdadeiro é o sacrifício abnegado do noivo pela noiva. Se os homens entendessem isso, aí eu vou dar exemplos bem simples para entender. Se os homens entendessem o evangelho, como que ele está ali, eles, então quer dizer que o relacionamento implica em eu morrer? Implica. Que hora que o homem morre? Ele acha que é quando ele toma um tiro. Não é não, brother. O homem morre é quando ele tem que ir no shopping com a mulher e ficar rodando com ela ali 2 horas para comprar um braceletezinho de R$3. É isso. Essa é a morte. É isso que mata o sujeito. É de morrer mesmo. Entendeu? Você roda o shopping inteiro, aquele negócio todo, cara, vai dando uma aflição, né? E mulher curtindo. Um exemplo. Eu sei que tem homem que faz isso também. Mas o que eu estou querendo dizer é que se eu não estou disposto a me sacrificar nas mínimas coisas pela pessoa que eu digo que amo, cara, você não entendeu o evangelho. O mesmo para a mulher. O que a mulher tem que fazer na relação ali? A mulher se sujeita ao marido. Aí os caras machões acham que é fazer da mulher um escravo, não uma escrava. Né? Que ele é machão, ele manda, ele não sei o que. Não, cara, não é isso. A mulher se sujeita a ele, está escrito no versículo lá de cima, porque o cara não sabe ler. Ele se sujeita ao marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, a referência dela não é o marido, a referência dela é o Jesus Cristo, que é o centro desse negócio ali. A mulher, que é a igreja, que sou eu e você, a gente não pode ficar manipulando Jesus. É o que as mulheres geralmente fazem com os maridos. Então, o que a mulher tem que sacrificar? A mulher tem que sacrificar não é o seu desejo natural, sabe? Não é isso. Eu não posso desejar. Não é isso que está escrito ali. A mulher, ela confia que esse marido vai amá-la. E é por isso que ela não fica querendo fazer da vida dela uma vida independente da do marido. Existe uma sincronia. Entende? A coisa mais difícil das mulheres entenderem é isso. A submissão não implica na escravidão. Implica dela abrir mão de alguma coisa. Ela tem que abrir mão também da autonomia dela. Ela tem que abrir mão de não ficar manipulando o marido, sabe? Que é bem particular, assim, a gente podia falar disso a noite inteira. Uhum. Mas eu estou usando esse tempo para você entender. Ela precisa abrir mão da desconfiança. E é isso que não tem, Mateus. Então, a igreja, agora trazendo para a igreja, por que as pessoas não entendem o evangelho? Porque Jesus deu uma promessa, e ao invés da gente acreditar nessa promessa, a gente fica querendo fazer as coisas do nosso jeito.
Então, a desconfiança da igreja, né, pensando nela como a noiva, é essa. Ela acha que vai fazer as coisas acontecerem aqui sem Jesus, sem pregar o evangelho, sem ensinar essas coisas que nós estamos falando aqui. Entenda, no cerne do evangelho, Paulo usa a relação de casamento para exemplo. É por isso que ele fala lá no finalzinho, acho que é versículo 28 de Efésios 5, ele fala assim: e eu não me refiro a vocês, porque eu sei que o casamento de vocês é imperfeito. Eu estou falando de Jesus e a igreja. Mas se algum cristão deseja um padrão menor, né, mais baixo do que esse, é porque ele não entendeu o evangelho. Esse é o exemplo, cara. O exemplo que a gente tem que ter não é de um casamento perfeito. Ah, que bonitinho, eu faço isso, faço isso. Não, cara. O exemplo é desse amor abnegado do marido, né, do noivo pela noiva, e desse amor que é capaz de confiar de que o marido vai cuidar dela. Então tem que ter um desprendimento, entendeu? Acaba com a autonomia da mulher, acaba com a autonomia da igreja, né, nesse sentido, que ela depende totalmente de Jesus. Traz isso para o seu casamento para você ver. Traz isso para o casamento humano agora. Essa é a referência que falta. Se a gente entende isso, eu consigo entender, então, que o evangelho não está dizendo para mim sobre um modelo legal de um pastor que conseguiu ficar 50 anos casado. Glória a Deus! Mas nem é isso, isso ainda é pouco. Por quê? Porque as dificuldades, elas vão vir de acordo com as vivências de cada um. E aí você vai precisar do evangelho para equalizar isso. É o evangelho que faz esse negócio acontecer da forma mais pura. É por isso que o casamento cristão deveria ser a coisa mais sagrada desse mundo, cara. Porque ela forma, e na essência da mensagem do evangelho, Paulo está usando o casamento para dizer o que significa homem e mulher, né? E é interessante porque ele cita Gênesis capítulo 2 lá, né? Ele pega o texto de Gênesis 2 para usar como argumento. Lá no início, Deus criou homem e mulher. Ó, então vocês lembram desse negócio aí. A família está na estrutura do que o evangelho é. Entendeu? Na aplicação. Você quer aplicar o evangelho? É por isso que Paulo é tão duro às vezes, né? Como é que você pode querer pastorear a igreja de Deus se você não pastoreia nem sua casa? Lembra lá? Sim. Parece durão, mas não é, cara. É o mínimo. É entender o evangelho. Se você não entender o evangelho, você vai achar, não, então eu não tenho uma alma gêmea. O amor, né, como diz o poeta, né, que seja bom enquanto dure. Então, o amor que eu conheço vai durar para sempre, né? Se alguém acha que amor é uma coisa terrena, então, paciência. Não entendeu o evangelho, está longe de entender. E é triste, né, Aender? Porque, às vezes, a gente não recorre àquilo que a gente tem disponível para nós, que é o evangelho, para tratar as nossas famílias, né? Às vezes, a gente levar as nossas famílias para os evangelhos, às vezes, acontece muito, encontros de casais, em vez de pregar o evangelho, deixar o evangelho moldar aquela família, aquele lá, a gente dá dicas de como tratar a pessoa, o que você pode fazer em casa e tal, e não são essas coisas que vão transformar, né? A mesma ladainha, né, cara? Marido, lava o prato para a mulher. Cara, se você não lava o prato para a mulher, brother, você não entendeu o evangelho. Parece uma bobagem, mas é. Essas bobaginhas, se a gente falasse do centro do problema, a gente não precisava ficar falando esse negócio de papel. Papel. Cara, isso é relativo. Depende do seu estilo de vida, depende do seu trabalho, depende da sua condição econômica, entendeu? Não fica tentando colocar as coisas numa forma, porque não existe. A gente se amolda ao evangelho, porque o evangelho ele dá conta de tudo que a nossa vida precisa. Entende? Se você se conformar ao evangelho, você sabe que a sua mulher trabalhou o dia inteiro, então você vai ter que lavar a vasilha para ela, mano. Entendeu? Porque ela tá cansada, você vai ajudar ela. É isso, mano. É tranquilo. Não tem que ficar fazendo aquelas ladainhas, né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Eu acho uma chatice. Ainda, a gente está batendo 1h10 de conversa. E poderia ir a noite toda, que tinha assunto para caramba, mas a gente tem que encerrar, né? Infelizmente, tá, caramba. As mulheres aí já estavam dando glória a Deus, né?
cutucando o marido, ó, tá vendo? Tem que lavar a louça, agora que tá ficando bom. Mas antes de terminar, parece que tem, a gente tentar responder aqui, talvez em 5 minutinhos, de maneira rápida, parece que tem duas perguntas que o pessoal fez aí nos comentários, que vai aparecer aí na tela. Ó, a primeira pergunta está aparecendo aí. O Carlos Magno perguntou para a gente. Diante das realidades encaradas no distanciamento, a doutrina da Trindade, olha só que interessante, pode nos oferecer algum ensinamento? Se sim, qual? Eu falei para ter uma resposta rápida, o cara bota a Trindade no meio da pergunta, não tem como responder. Mas é uma pergunta boa, né? Ótima. Eu vou tentar responder rápido, assim, para... Cara, também no cerne do que a Trindade significa para nós, a gente tem o quê? Uma relação. Isso é mais importante. O Deus cristão, ele é uma Trindade, cara, porque ele é, antes de tudo, uma relação perfeita e amorosa, ajustada. Como deveriam ser todas as famílias. A Trindade também é um modelo para a gente pensar os nossos relacionamentos. Pensa, né, se a gente pensar aí na trindade econômica, nas tarefas, né, no que está designado para cada pessoa fazer. Então, pensa, o pai cria o mundo, oferece o seu filho, gentilmente, por amor. O filho aceita esse encargo e é entregue na cruz pelos nossos pecados. O Espírito Santo confirma isso tudo lá na cruz e confirma isso dentro do seu coração. Cara, se isso não é um modelo para a gente pensar nossos relacionamentos, eu não sei o que mais é. É por isso que Agostinho usa a imagem do amante, né, do amado e do amor. Porque essas três coisas ali compõem um quadro inteiro do que é uma relação perfeita. Agostinho está usando essa analogia justamente para se referir a uma relação perfeita, né? Essa dança trinitária, esse negócio que funciona assim, totalmente ajustado, sem nenhum tipo de picuinha, é um padrão, sem dúvida. Né? Deus é uma relação, Deus é uma relação. E aí todas as outras deveriam derivar dela. E essa entrega do amor, né? O pai ama o filho quer glorificar o pai, o espírito glorifica o filho, glorifica o pai, eles não estão buscando glória para si mesmo, eles se satisfazem em doar o amor para o outro, né? E até isso influencia as nossas relações. Né? A gente deveria se doar, né? Para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, e não esperar ser doado, né? Mas ter prazer no outro, né? Ter alegria no outro, em amar o outro, em se doar para o outro. Então, realmente... Traz isso para a nossa família, né? Para os nossos filhos, para a sua esposa, os seus pais. Cara, muda tudo. A gente tem esse modelo da Trindade, né? E muitas vezes a gente recorre para livro de autoajuda, né? Quanto a gente perde com isso. Quando a gente tem a Trindade, a gente olha para, sei lá, manual do faça o seu casamento dar certo em 10 passos. Horrível. Tem mais uma pergunta aí, eu acho, deve aparecer aí também. Como lidar com a ansiedade nesse momento de confinamento? Muitos até somatizam os sintomas da Covid por causa dessa ansiedade, né? Rapaz, eu fiz uma live anterior a essa aqui só para falar desse assunto. Ou seja, eu falei mal. Depois dá uma olhada lá, né? Mas eu quero responder. Esse momento de insegurança, né? Assim, para ser bem sintético, existe uma ansiedade que ela é natural do ser humano, né? A ansiedade, enquanto instinto biológico, né, reação natural, ela é boa, ela te protege, né? Então, quando eu estou entendendo que essa ansiedade aí que a gente está vivendo, ela está mais relacionada à insegurança do momento, que provoca um medo excessivo na gente, provoca uma reação desproporcional de medo, vamos chamar assim. Porque a ansiedade tem uma relação direta com o medo, no sentido de que ela é sendo, vamos dizer assim, no nível normal, ela é boa para te proteger, para te avisar, né, para te preparar para certas circunstâncias. Mas quando você passa desse nível,
né, de sobriedade, vamos chamar assim. Então você tem aquilo que eu chamo de medos irracionais, que é o sofrimento é exatamente, o maior sofrimento é esse, né? É quando você não sabe a causa. Você não tem uma razão para estar sofrendo, você não tem um motivo, né, um objeto, vamos chamar assim. Então, quando a gente tem diante de nós uma situação como essa da Covid, a gente ainda tem que levantar um terceiro elemento. Qual que é? É que o medo da morte, aí já é um assunto mais filosófico, né? Não vou entrar muito por ele, mas o medo da morte é natural aos homens, e ele é, né, como diz o ditado, né, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. A gente sabe que a morte é inevitável, mas parece, Mateus, que os homens, eles negam essa proximidade da morte. Na filosofia a gente chama de finitude, né? E não é só o medo da morte, é porque a finitude envolve mais um monte de coisas. Né? Envolve juventude, né? Envolve essa coisa da felicidade eterna, né? De ser feliz para sempre. Então nós estamos falando de como você lida com a sua vida aqui. Para o cristão isso é muito importante, porque o cristão não se realiza numa felicidade terrena. É por isso que a gente tem esperança, né? A gente não nega de jeito nenhum, a gente não nega a periculosidade do vírus, né, a letalidade dele, mas, por outro lado, a gente sabe que quem sustenta a nossa vida é Deus. E ninguém, Mateus, ninguém vai morrer fora de hora, ninguém vai morrer porque desejou, né? Não acredito nisso, de jeito nenhum. É claro que eu posso ser irresponsável, né? Posso ser irresponsável com a minha vida. Mas, Deus tendo o controle de tudo, o que eu preciso afirmar é que a morte não é o fim para mim. Como cristão, eu não desejo morrer. Entende? É por isso que eu tenho essa prudência. Eu não desejo a morte. Mas se a morte vier, eu estou seguro do mesmo jeito. Essa é a diferença de um cristão, né? E aí fica a dica. Encha a sua cabeça da palavra de Deus. Procure amigos, ore com eles. Peça alguém para orar por você. Né? Volte à prática de meditar na palavra de Deus. Né? Faça isso diariamente. Desde quando começou, Mateus, né, assim, lá no início, eu tenho feito meditações diárias, pensando exatamente nas pessoas. Né? A minha intenção, quando eu propus o projeto lá no seminário, o Abrigo no Temporal, é justamente de dar uma palavra de conforto todos os dias para as pessoas. Porque eu fiquei imaginando, as pessoas vai aumentar o nível de ansiedade, de medo, uso de medicamentos. Tudo que eu estava pensando lá atrás tem acontecido. Então eu pensei, cara, o que dá segurança para as pessoas? É a palavra. É o conforto que o cristão só encontra em Deus. Ele sabe que a vida dele não termina no dia da sua morte. Porque o dia que ele morrer, se morrer por agora, você vai abrir os olhos com Jesus Cristo na mesma hora, lá do outro lado, abraçado com ele. Jesus vai virar para você e falar: vinde a mim, bendito do meu Pai. É isso que sustenta a nossa fé, é a promessa. Sustenta a nossa fé não é segurança nesse mundo, não é segurança em dinheiro, não é segurança em nada. O que sustenta a fé cristã é a promessa que ele nos deu. É nela que nós descansamos. Então, meu conselho, né? Se você sente que que está incontrolável, busque esses recursos, peça alguém para orar por você, recorra a um amigo, um irmão, um pastor, liga para alguém, né? Se ainda assim não ficar tranquilo, procura ajuda profissional, procura um psicólogo, procura um médico, vai mesmo. Né? A gente é vulnerável. Né? Não estou querendo pregar aqui que existem super crentes, nada disso. A gente mede a nossa esperança, né? Não é a partir do que eu sinto, é a partir do que eu creio, né? É a partir da firmeza que eu tenho na fé. Mas eu posso sentir medo, eu posso ter reações que o meu corpo, né, não controla, então procure ajuda, não fique sozinho, esse é o meu conselho, assim, não fique sozinho, alimente sua alma com a palavra de Deus. Nesse momento, né, Ender, ele só torna para nós mais evidente aquilo que nunca deixou de ser verdade em nenhum momento, né? A gente não tem controle do dia de amanhã. Não. Né?
A gente não tem controle nenhum, né, sobre o que vai Nada. acontecer amanhã. Esses momentos de crise, eles só tornam isso mais evidente para nós, né? Que você Exatamente. é limitado, você não é Exatamente. suficiente, né? Você não tem como definir o seu futuro. Então, só a esperança cristã mesmo para Só. acalmar o nosso coração, né? Para nos dar segurança nesses momentos. Sim. Aí, gente, infelizmente, o nosso horário aí tinha Beleza. outras perguntas, tinham outras coisas para fazer, mas Nós eu acho que marcamos outra para frente. o parte 2 a gente marca para outro dia, para continuar. Então, foi muito bom o papo. Tenho certeza que o pessoal foi abençoado aí, o pessoal gostou. Queria agradecer a você, Ender, a sua disponibilidade. Sei que a sua agenda estava corrida aí. Você acabou de vir de uma outra live, né? Já engatou em outra direto. Sei que isso às vezes é um pouco desgastante, mas agradecer mais uma vez, cara. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua disponibilidade em estar com a gente. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério, abençoando a sua casa. E vamos organizar aí para a gente marcar uma segunda, a parte 2 aí dessa conversa. Vamos lá. Muito boa. Obrigado, mano. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Deus te abençoe aí no seu trabalho, no seu ministério, na sua casa, né? Que faça mesmo isso aqui para abençoar as pessoas, né? É uma alegria enorme poder alcançar aí. Tomara que chegue a muitos corações e possa confortá-los, né? Obrigado aí pelo convite. Obrigado a você. E, pessoal, semana que vem, a nossa conversa é com o pastor Helder Cardim, na quinta-feira que vem, às 20 horas também, aqui pelo YouTube. Então, participe conosco. O tema será sobre o desempenho do papel do homem e da mulher no lar, algo importante para nós. Nós hoje conversamos um pouquinho sobre famílias, a estrutura familiar, né? E como que nós entendermos o papel de cada um, como nós entendermos biblicamente, né? Não apenas em estereótipo, mas entendermos o que a Bíblia designa para homem, para mulher, influencia e ajuda, né, as nossas famílias a enfrentar esses problemas, essas crises, nos momentos difíceis, quando a gente tem uma família estruturada biblicamente, como faz a diferença. O pastor Helder Cardim vai estar falando com a gente na quinta-feira que vem, anota aí, dia 14, se eu não me engano, 14/5, às 20 horas, aqui no YouTube. Participe conosco, divulgue, e espero que você tenha sido abençoado, que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua noite. Você tenha um ótimo descanso. Gente, até quinta que vem, se Deus permitir, se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui mais uma vez. Gente, boa noite, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, gente, até a próxima.